2, a igreja estará em retiro, possivelmente devemos ocupar aqui para trazer assuntos bem atuais do que está mostrando sobre a volta de Jesus, ok? Mas, de repente, enquanto um outro pregador melhor que nós, podemos mandar pedir para preencher o público aqui. Meus amados, nós semana passada, por favor, o próximo quadro, irmão, nós semana passada falamos sobre o 477, o milênio, ou a volta de Jesus, fim da era evangélica, ou seja, a conclusão da pregação do evangelho, ou seja, a conclusão da salvação para as pessoas. Por quê? Porque quando esse evangelho for pregado a todo mundo, então virá o quê? O fim. E aí, esse fim será determinado com o fechamento da porta da graça. Aí ninguém mais se salva. Quem estiver salvo, continuará salvo. Quem não estiver salvo, vai continuar perdido. Não haverá mais oportunidade. O povo vai ter vontade, vai ter fome da palavra de Deus, como diz Amós, mas vai ter a Bíblia, irmão. Eu creio que a Bíblia não vai ser retirada da mão das pessoas. Mas não vai ter ninguém para ensinar. Preste bem atenção, vai ter gente para ensinar, mas não vai ter o quê? A pessoa não terá o Espírito Santo. Lembrar das 10 de 5 virgens? Vai ter Bíblia a dar com os pés desse mundo aí, irmãos. Ok? Se você sentir alguma falta, derruba uma igreja de 27 dia, em algum lugar vai ter enterrado uma Bíblia. Certo? Mas o problema todo é que vai ter um grupo de pessoas que vai querer, uma multidão de pessoas que vai querer entender a Bíblia e não vai ter o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se retira dessas pessoas que não gostaram, não aproveitaram, não fizeram a reserva e vai dobrar a vigilância sobre aqueles que fizeram a reserva. Está lembrado? As 5 virgens por tempo prudente? Mesmo querendo ensinar as pessoas, mesmo eles querendo aprender, não vai aprender. Mas como hoje, você sabe que hoje há uma briga aí para mostrar quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Você já percebeu? Da Trindade, a maior discussão está em torno de quem? Do Espírito Santo. Se ele existe, se ele é uma pessoa, não é? De quem tem, quem não tem? Qual é o verdadeiro Espírito, não é? Não é essa briga que tem? E você determina uma igreja que o Espírito Santo sabe qual é? Está lá no livro de Medicina e Salvação. Quando o Espírito Santo atua na mente do instrutor e na mente daquele que recebe. Amém? Como ardia o nosso coração. Então a pessoa aí entende. Essa é a prova que a pessoa está com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o diabo não pode expulsar demônio? O diabo não pode fazer milagre? Então, a maior prova. O diabo pode ensinar a Bíblia para alguém? Não. Não pode e não quer. Certo? Ele quer você na palavra de Deus. Então, fim da era evangélica, aí o que acontece? As 7 pragas, fecha a porta da graça, começa a cair as 7 pragas, haverá uma ressurreição especial de todos aqueles que escarneceram. Abra a Bíblia, Apocalipse 1:7, haverá uma ressurreição especial composta de 2 grupos de pessoas bem distintas, de um grupo de pessoas que mais pregou sobre a volta de Jesus e de um grupo de pessoas que escarneceram de Jesus pessoalmente. Apocalipse 1:7 diz o quê? Eis que vem com as e todo olho o verá. O quê? E até os que traspassaram. Esses que os traspassaram, quem são? Aqueles que escarneceram de Jesus Cristo lá no Sinédrio, dizendo que Jesus não era Deus. Jesus prometeu para eles que eles iam ver Jesus vindo nas nuvens dos céus. Isso está bem claro. Tá? Essa ressurreição será uma ressurreição especial. Os 70 do Sinédrio, o grupo que mais escarneceu de Jesus, vai ressuscitar para poder ver Jesus voltando na nuvem dos céus, para se cumprir o que está escrito, que está impresso aí, Daniel capítulo 12. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão para vergonha, horror e pena. Assim como Jesus Cristo foi para o céu, ele levou um grupo de pessoas vivas, inteiras, não desencarnadas, e ressuscitaram, como está lá no quadro, Mateus 27, 52 e 53, ressuscitaram e ele levou como troféu para o céu. Efésios 4:8, levou o cativo, ele abriu o cativo do cativeiro e levou um grupo de pessoas que ressuscitou e foi lá para o céu com ele. Assim também Jesus Cristo, na sua volta, ele vai fazer uma ressurreição especial, como um prêmio especial para um grupo que morreu acreditando na volta de Jesus e não viu essa volta e passou pela morte. Então ele vai fazer uma ressurreição especial.
um grupo que foi levantado nos últimos dias. E, irmãos, prepare-se, estamos comemorando 170 anos da fundação desse movimento, ou seja, da Igreja do Sétimo Dia, o movimento adventista do Sétimo Dia, desde 1944. Não existe em nenhuma época um grupo que mais pregou sobre a volta de Jesus, o de Deus Adventista do Sétimo Dia. Amém. Foi o grupo que mais pregou, aliás, foi a geração, as gerações que mais falou sobre a volta de Jesus. Se você vai a algumas igrejas e diz assim: Cristo salva, Cristo cura, Cristo expulsa o demônio, Cristo voltará. Já viu algumas igrejas por aí? É o tema, a verdade presente para o nosso tempo. Qual é a grande esperança? A volta de Jesus. É lógico, no laço tem todos uma gama de informações e doutrinas que estão juntas. Mas a principal, tudo converge para essa preparação para o dia da volta de Jesus. Ok? Então esse grupo, os piores inimigos, junto com todos os que morreram na mensagem de 1844 para cá, vão ter uma ressurreição especial para poder ver Cristo Jesus voltar na luz do céu. O próximo quadro, por favor. Aí nós teremos o quê? A grande ressurreição. Não vai haver uma ressurreição especial. Momentos antes da volta de Jesus, vai ressuscitar todos os adventistas. Todos os adventistas que morreram. Porque terá adventista vivo que não vai passar pela morte. Certo? Assim como terá também pessoas de outras religiões que estarão vivas e que não passaram pela morte. Então, essa ressurreição especial é de todos os adventistas. Todos que pregaram, morreram pregando o Evangelho eterno, a volta, temer a Deus da glória, porque chegou a hora do seu juízo. E depois, então, o que vai acontecer? Se a Bíblia diz em Apocalipse 1,7, que nós acabamos de ler aí: eis que vem com a chuva e todo olho verá, e todo olho verá. A Bíblia foi escrita primeiramente para quem? Para os cristãos, assim como a Sútra Sagrada para os budistas, assim como o Alcorão para os muçulmanos. A Bíblia foi escrita para os cristãos, para todos aqueles que acreditaram na volta de Jesus. Judas 14, um livrinho que só tem uma página, né? Um capítulo, diz assim: o sétimo depois de Adão já pregava sobre a volta de Jesus. Então você imagina, o sétimo depois de Adão, todos aqueles que morreram na esperança que um dia ver o meu Senhor se levantar sobre a terra, em poder e glória, vai ter que ressuscitar para poder ver Jesus Cristo voltar. Certo? Então, todos ressuscitam, ali é todos os justos ressuscitam para formar um grupo só, com os que estão vivos e com aqueles que ressuscitaram na ressurreição especial, para não mais morrer, para ir para o céu. Amém? Ou seja, quando Cristo Jesus voltar, haverá uma ressurreição grande, a grande ressurreição de todos os homens. Como nós colocamos no título da nossa lição, 1000 anos sem Satanás, para vocês entenderem melhor, eu vou contar um fato que ocorreu com, não sei se foi com o Mofá ou com o Moody, um dos grandes evangelistas, que também evangelizou parte da África na sua época. Quando ele estava traduzindo a Bíblia para um dialeto, uma língua ali nativa, um daqueles secretários dele que dava para ele algumas palavras nativas ali, para esse tradutor da Bíblia, para tentar explicar o Evangelho para eles. Ele, um dia, ao Moody, eu não me recordo agora, estava traduzindo exatamente Apocalipse capítulo 20, e ele leu e entendeu. E ele saiu pulando de dentro da cabana, dizendo assim: 1000 anos sem Satanás, 1000 anos sem Satanás. Irmãos, teremos 1000 anos sem Satanás. Em momento algum a gente fica sem o assédio de Satanás, sem o ataque de Satanás na nossa vida, não é verdade? Pedro diz que ele é como um leão em redor daqueles que ele quer destruir. Então o diabo com os seus demônios estão, assim como nós temos anjos a nosso serviço para que nós possamos ser salvos, assim também o diabo também tem seus demônios que rodeiam para poder tentar fazer derrubar. Então Deus vai nos dar, antes da eternidade, Ele vai nos dar o quê? 1000 anos sem Satanás. Ficou entendido? E será maravilhoso ter que experimentar isso. O milênio que é tão falado, ele vai ser acompanhado
Para encerrar esse primeiro quadro do Fatos 77, a volta de Jesus, faça o próximo quadro. Olha lá. Com a volta de Jesus, os ímpios morrem. Os que estiverem vivos, juntamente com aquele grupo especial que ressuscitou, que escarneceram do Filho de Jesus. E é interessante dizer que aqueles que escarneceram do Filho de Jesus, eles morreram. Se você quer saber quem é esse grupo, você lê Mateus capítulo 26, versículos 63 a 68. Jesus disse assim: tu disseste, vereis o Filho de Deus vindo sobre a nuvem dos céus com poder e grande glória. Quando eles escarneciam do Filho de Jesus. Esse grupo que ressuscitaram de maneira especial vai morrer, já morreram lá, eles vão ressuscitar, Deus o Pai ressuscita, eles morrem com o brilho da volta de Jesus, certo? Vão passar o milênio morto e vão ressuscitar depois do milênio e depois será morto definitivamente no lago do fogo. Por quê? Porque aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre ele. O que Cristo Jesus venceu na cruz do Calvário para os salvos foi a segunda morte. A primeira morte é somente um sono, tanto bom como mau, tanto justo quanto ímpios podem passar. Ok? Então, os ímpios morrem, os justos vão para o céu, para o banquete. 1 Coríntios 15 diz que seremos transformados num piscar de olhos. Não é arrebatamento. Já expliquei semana passada para vocês. Iremos para onde? Para as bodas do Cordeiro. Iremos para o banquete celestial. Enquanto os ímpios vão acontecer o que com os ímpios aqui? De ficarem mortos. Porque aí já não terá ninguém para enterrar. Porque todos vão morrer, os salvos vão para o céu, vai ficar vários corpos sobre a face da terra, sem ser enterrado. O que vai acontecer com eles? A Bíblia menciona dois banquetes, assim como a Bíblia, o Apocalipse menciona dois lagos do fogo, um que é no início para queimar somente a besta e o falso profeta, que serão lançados vivos, não tem ninguém espiritualmente sendo queimado no inferno. Aí, certo? Está todo mundo na sepultura, nós vamos ver o texto agora. Então, a besta e o falso profeta serão lançados vivos no primeiro lago do fogo, que acende parcialmente para queimar esse grupo, mas não queima Satanás e nem os seus anjos, que ficarão perambulando durante 1000 anos aqui. Nós vamos ver esse milênio agora. Por favor, o próximo quadro. Aquele da outra, por favor, o completo tudo. Para a gente dar uma passada rápida aqui, irmãos. Esse aí, ó. 1000 anos de paz. O que é milênio? É uma pausa antes da eternidade. Milênio é uma contração latina, a palavra é derivada de duas palavras. Milênio, ano, que significa 1000 anos. Essa palavra milênio não está na Bíblia. Não discuta com nenhum religioso por aí. Tem alguns religiosos aí que entendem mais portamente o português, como o irmão João, quer saber hebraico, grego, e fica querendo, perde um tempo tremendo em duas palavrinhas, trindade e milênio, e fica discutindo e deixa de estudar tantos textos bíblicos por aí. Se tem um tema mais didático do que esse, não existe dentro da Bíblia. Então, claro, até uma criança pode explicar o milênio só com esses textos bíblicos tem. E tem pessoas que deixam de estudar tudo isso porque fica, eu não vou estudar porque não tem milênio. Não tem milênio na Bíblia, escrito milênio. Assim como também não está dentro da tua Bíblia, você não encontra nenhuma tradução dizendo Bíblia. Está escrito isso? Não está. Só está escrito o quê? Escritura sagrada, não tem Bíblia, mas todo mundo chama esse 66 livros de Bíblia e ninguém discute. Tá bom? Então está lá, a palavra milênio significa Fatos 77, como já repetindo, a primeira ressurreição, a ascensão do justo e a morte dos ricos e as bodas do Cordeiro. Esse milênio, ele acontece entre duas grandes ressurreições. E para nós entendermos sobre essas duas grandes ressurreições, nós vamos ler São João, vamos ler agora, passando para o outro quadro, tá? Vamos ver agora o que acontece durante 1000 anos aqui na terra e 1000 anos lá no céu. Ok? Após a volta de Jesus. Vamos lá? 1000 anos sem Satanás. Vamos lá em São João capítulo 5. Vamos falar sobre as duas grandes ressurreições. Vamos lá, por favor, irmãos. O outro quadro, o quadro mais inteiro, tá, irmãos?
dessa mesma sequência aí. João 5, 28 e 29. Nós temos um microfone aí para alguém que quer ler. Tem, Jair, tem um microfone solto aqui dentro, ó, tem vários aqui, né? Quem me ajuda aqui pegando? Se alguém quiser ler, 2 pessoas, 2 diáconos aqui para me ajudar, porque eu gostaria que as pessoas me ajudassem na leitura, para ser rápido, porque o tempo corre. Ai. Liguem aí, por favor. João 5, 28. Quem vai ler esse texto para mim? João 5, 28 e 29. Quem vai ler? João 5, 28 e 29. Vê lá. Tiago. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tem 2 ressurreições aí, bem claro. Aqueles que vão para a vida eterna e aqueles que vão para a ressurreição. Tem alguma tradução que fala da condenação? Levante a mão. Alguém tem? Tem alguém? Olha lá. Da condenação. A sua Bíblia traduziu juízo por condenação por juízo, porque no grego existem 2 palavras para juízo, para condenação e para julgamento. Essa palavra aí que aparece especificamente é para a condenação. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação. Ficou claro? No meio dessas 2 ressurreições, terão o quê? 1000 anos sem Satanás. Ficou claro? Vamos ver lá. Quando é que vai acontecer a primeira ressurreição? Quando é que vai acontecer a primeira ressurreição? Vamos ver? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vamos ver o início do milênio. Acontecerá com a primeira ressurreição, que a pessoa vai para o céu. Eu posso ler aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entendeu? Os justos ressuscitam para o quê? Para ir para a vida eterna, para passar 1000 anos sem estar na presença de Satanás, para depois então voltar e receber a terra como herança. O salmista diz bem claro, e Jesus repetiu mesmo no Salmo 37, lá em Mateus 5: os mansos herdarão a terra. Então, a primeira ressurreição é do justo, eles vão para o céu. Está lembrado no primeiro quadrinho que eles vão para as bodas do Cordeiro? Vamos lá para se banquetear, né? Aqui na terra terá um banquete que Deus vai chamar as aves para comer as carnes daqueles que não foram enterrados. Então está aí, ó. É interessante você frisar bem isso. Quem esteve ontem aqui viu um bom pregador, um grande pregador, né? Falar sobre, no culto aqui em cima, falando sobre ressurreição. E ele falou sobre a importância da esperança da ressurreição. Irmãos, nenhuma das grandes religiões que concorrem com o cristianismo pode oferecer ressurreição. Nenhuma. O islamismo não pode, o budismo não pode, o espiritismo não pode, o shintoísmo, o confucionismo, nada disso. Só o cristianismo pode oferecer, só Cristo Jesus pode oferecer, ele diz, São João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a ressurreição é algo que é exclusivo do cristianismo. Só o cristão tem a esperança da ressurreição. Jesus deixou isso muito claro lá em São João 5 e São João 11, ele deixou bem claro: ainda que morra, não morrerá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a grande esperança. Todos estamos fadados a morrer, ok? Haverá um grupo de pessoas que não vai passar pela morte. Deus vai privilegiar algumas pessoas que não vão passar pela morte, como ele selecionou algumas no passado e não passou pela morte, já está no céu. Assim também vai fazer com a última geração que estiver vindo um amigo antes da sua volta. Mas, se você morrer em Cristo Jesus, você não vai ficar preso na sepultura.
Porque Cristo Jesus, a Bíblia diz, no Apocalipse capítulo 3, que ele tem o quê na mão? A chave da sepultura, a chave da mão. Ele venceu a sepultura. Ele veio libertar as pessoas do cativeiro, do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, a primeira ressurreição é para a vida eterna. E reinarão com Cristo. Por que reinar, irmãos? É interessante dizer que você vai reinar porque você já tem que ser rei nessa terra. A Bíblia diz em Apocalipse 17 que Jesus Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus não é rei dos reis, esses reis aí com coroas corruptíveis. Jesus é rei dos reis que serão reis por toda a eternidade. Você sabe disso? A Bíblia diz bem claro que nós somos chamados para ser o quê? Sacerdócio real, nação santa. Somos chamados para ser rei. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos rei também. Porque nós temos um rei maior. Assim como nós somos sacerdotes e temos o sumo sacerdote, o único sumo sacerdote, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, assim também nós somos o quê? Rei. Já estamos no sacerdócio real, nação santa, para proclamar esse culto de Cristo. Amém? E nós vamos reinar porque nós somos reis. Reis e rainhas, amém? Não é reis e rainhas. O rei não tem coroa. Os salvos não vão ter coroa. O último para que ninguém tome sua coroa. Não diz lá? Então faremos isso. E vamos sentar. Rei não senta em trono. Ele acabou de ler. Sentar no quê? Em tronos. Jesus disse: vocês vão sentar em tronos para julgar o quê? Israel. Para julgar os anjos caídos. Vamos sentar em tronos porque seremos reis. Amém? Olha a pose de rei. Nariz empinado. Amém? Humildade. Humildade não significa ser só cabeça baixa. Ok? Eu colhi um texto aqui, ó. Está na minha Bíblia aqui, ó. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Ok? A primeira ressurreição é dos justos, dos sábios. Quem não acredita na ressurreição, irmãos, está fadado a perder esse privilégio. E hoje o diabo tem inventado um monte de coisa para dizer que não tem ressurreição. Por exemplo, a linha espírita, que tem vários segmentos espíritas no mundo, prega que as pessoas não quê? Ele migra de um corpo para o outro, ele sai do corpo vivo e vai, passa a ser de outro corpo e até virar essência. E vai indo. Assim que eles pregam por aí. Inclusive cristãos evangélicos acreditam na Bíblia, que carrega a Bíblia, acredita que nós temos uma alma que sai por ocasião da morte, vamos para o seio de Abraão. Isso é mentira, irmão. A parábola do seio, a parábola do Lázaro aqui é uma parábola, é uma ilustração, não é literalmente. Então, nós morremos e ficamos na sepultura aguardando o dia da ressurreição. O fogo de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. Vamos falar em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Tá bom, meus amados? A ressurreição. Se você tem dúvida, não pense como os adventistas do século XX, mas pense como Paulo. Olha lá, o que está escrito em Atos capítulo 24. Olha como Paulo acreditava. Eu quero que você acredite na Bíblia. Não acredite em adventista, acredite na Bíblia. Olha o que diz lá em Atos 24, 13. Edom aí. O Edom, olha lá. Irmão, o Edom aí, ó. Já fica ali, Edom, né? Certo? Vamos lá. Vê lá, Mateus, Atos 24, 13 e 16. Vê lá. Olha o que o apóstolo Paulo acreditava. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam senda, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ficou entendido? Haverá ressurreição tanto de justo quanto de injusto. Bem claro. Tal como Jesus falou, né? Aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e aqueles que vão ressuscitar para a condenação. Olha, irmão, quero dizer para vocês. Acredite ou não, todo mundo vai ressuscitar.
mundo vai ressuscitar. Só que separado por um período de 1000 anos. Sabe por quê? Se a ressurreição é algo que só o cristianismo pode propor, pode dar, então como o cristianismo é atacado das mais variadas maneiras, até por próprios cristãos, de maneira errônea, assim tem que ser provado. Assim como o Tiago está dizendo que o homem não ressuscita, ele tem uma alma, ele tem um espírito desencarnado nisso, e que a pessoa reencarna e outras coisas mais, Jesus tem que provar para todo mundo que ele é a ressurreição de Deus. Só que alguns vão ressuscitar depois do milênio. E eu tenho dito para os meus alunos do Apocalipse: olha bem para cá, vamos fazer um convite. Se você não fez o curso do Apocalipse, não estudou com nenhum adventista até hoje, por favor, no dia 29, às 16 horas, esteja ali numa sala de aula, ou aliás, no salão dos jovens aqui embaixo, às 16 horas, tá bom? Se você tem algum amigo que quer aprender, viu, dona Rosana? Venha e nós vamos falar desse tema com mais detalhe, porque eu não serei com mais tempo, e também estaremos falando outros temas, tá? E eu falo para os meus alunos assim, ó, se eu repetir lá, isso diz que eu vou ver aqui, tá? Ó, preste bem atenção. Se você acredita ou não na ressurreição, se você não acreditar, você vai ser a pessoa mais infeliz, porque você vai ressuscitar só que depois do tempo. Se você acreditar e morrer acreditando, você será a pessoa mais feliz. Ou seja, aquele que é a ressurreição. Porque de qualquer maneira as pessoas vão experimentar, nem que seja para morrer definitivamente. A Bíblia diz que depois do milênio, semana que vem vamos falar sobre isso, depois do milênio, todos vão ressuscitar. Semana que vem você não pode perder, eu vou mostrar para vocês um fato inédito que nunca aconteceu no planeta Terra e que está proposto pela Bíblia que vai acontecer depois do milênio. Não esqueça, semana que vem vamos falar sobre isso. Um fato que nunca aconteceu no planeta Terra que vai acontecer depois do milênio. Ok? Todos vão ter que ressuscitar, separados por 1000 anos mais do Pai. Né? E detalhe, aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição vai ressuscitar com seus corpos, tal como foram para sepultura. Levanta a mão, quantos se incluem aqui nós aqui? Quantos? Dona Rosane, gostaria de se incluir nessa ressurreição? Amém? Então é o seguinte, todos aqueles que acreditarem nessa ressurreição em Cristo Jesus está falando, a Bíblia é uma questão de fé. O pastor hoje na caminhada, quando nós encerramos lá na pracinha, ele perguntou o que é imprescindível para agradar a Deus. Lembraram o que eu falei? Fé. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar. Para você acreditar nesse livro, você tem que ter fé. Se você não tiver fé nesse livro, de capa a capa, não carregue esse livro, porque você será a pessoa mais infeliz. Não carregue esse livro. Carregue outro livro qualquer, mas esse não. Se você não tem fé, não carregue esse livro. Você tem fé para acreditar. Se você tem dúvida, não, tem vergonha dele, tem que ter fé. Está escrito, está programado para acontecer, vai acontecer. Chova, canivete, dor, doer, mas vai acontecer. Ok? E sem fé é impossível agradar a Deus. Certo? Eu creio que se você não tem fé, você tem que pedir aquele que é o autor da fé. O Senhor aumenta a minha fé. Faz com que eu acredite como esses crentes aí, mas acredite. Peça a Deus. Ok? Então, os 1000 anos começam com a primeira ressurreição. O que vai acontecer então entre essas duas ressurreições? Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que a Bíblia diz. Todo mundo, agora eu quero todo mundo ler esse texto. Jeremias 4, 23 a 28. Jeremias 4, 23 a 28. Vamos lá? Vamos ver como Jeremias viu o que aconteceria durante 1000 anos aqui na terra. Jeremias, eu vou ler aqui para dar ênfase, tá? Jeremias 4, 23 a 28. Você vai acompanhando comigo aí? Olha o que vai acontecer depois que Jesus Cristo voltar, os salvos forem para o céu. Aqui na terra o que vai acontecer? Olha lá. Olhei, estão acompanhando comigo? Olhei para a terra e eis assim, forma e vazia. Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os solteiros estremeciam. Olhei e eis que não havia o quê? Não havia? Está lendo, irmãos, por favor. Eu gosto que quando eu estou lendo a Bíblia, a pessoa esteja olhando para a Bíblia.
A Bíblia lá em Jeremias capítulo 17 diz assim, verso 5, maldito o homem que confia no outro homem. Hoje milhares de pessoas estão sendo enganadas. Sabe qual é o lugar de maior quantidade de engano? Sabe o lugar onde tem mais engano? Você pensa que é na pracinha aí, ó, o pessoal fazendo dadinho, aquele joguinho que engana as pessoas. A maior quantidade de engano hoje está percapitamente dentro das igrejas, ou não é? Jeremias viu milhares de pessoas sendo enganadas, irmão. Então, maldito o homem confia no outro homem. Você tem que olhar para a Bíblia. Lê na sua Bíblia, eu li, eu vi. Não foi pastor, não foi ninguém que falou. Está escrito. Olha lá, olhei, verso 25, e não havia homem nenhum. Todas as aves dos céus havia fugido. Olhei e eis que a terra fértil era o quê? Um deserto. E todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Isso aqui não é antes do início de Gênesis capítulo 1. Isso aqui é no fim dos tempos. Tem pessoas que estão torcendo dizendo que isso aí, Jeremias está olhando para trás. Não, Jeremias está olhando para o futuro. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, já tinha cidade construída e foi derribada. Já tinha outeiros e montes. Você sabe quando foi formado